Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Luz do Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar hoje com você a homilia do primeiro domingo da Quaresma do Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá. Desde já agradecemos a sua companhia e também queremos convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever no nosso canal. Basta clicar em inscrever e depois acionar o sininho para receber a notificação sempre que uma nova homilia for ao ar. Tá? Desde já, nossa gratidão. Fora a tentação, a palavra de Deus faz vencer as tentações. Na liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, veremos na primeira leitura de Gênesis 2, 7 a 9, Gênesis 3, de 1 a 7, uma catequese sobre a origem do mundo e da vida. O autor bíblico relata que Deus criou o ser humano para viver num diálogo de amor, isto é, para a felicidade e para a vida plena. Mas o ser humano quis ser independente de Deus e determinar por experiência própria o que é o bem ou o mal. Rompendo com o projeto de Deus, o ser humano sente-se nu, despojado dos dons de Deus, incapaz de ser feliz. Para o escritor, é Deus quem fixa a moral do ser humano, quem indica o caminho da imortalidade e da vida plena. Escolhendo errado, o ser humano, desde o início da história, destrói a harmonia no mundo, o jardim, e é a origem do mal. O ser humano é o autor do mal no mundo. Outros elementos e seus significados: jardim, plantas, água abundante. É o ideal de felicidade para os que vivem no deserto. Árvore da vida. É a terra e tudo que o ser humano usufrui dela, símbolo da imortalidade. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Representa a autossuficiência do ser humano. A serpente. Representa a religião cananeia que cultuava a serpente. Na segunda leitura, Romanos 5, de 12 a 17, o apóstolo Paulo contrapõe dois tempos. No primeiro, o homem que não quebrou sua solidariedade com Adão está sujeito à morte espiritual, da qual a física é sinal. No segundo, instaura-se um paralelismo entre Adão e Cristo. Adão, com seu pecado ou desobediência, introduziu no mundo a potência do mal, o pecado, acarretando-nos um juízo de condenação e tornando-nos, por nossa solidariedade com ele, pecadores. E Cristo, com um ato de justiça e de obediência, introduziu no mundo a graça e a vida, tornando justos os que têm fé nele. Neste texto, Paulo não está interessado nas semelhanças entre Cristo e Adão. Ele os contrapõe apenas para mostrar a supremacia de Cristo e do reino da graça sobre Adão e sobre o reino do pecado, pois o dom de Deus supera de longe o pecado dos homens. No Evangelho, Mateus 4, de 1 a 11, recordamos as tentações de Jesus e as nossas tentações de cada dia. Jesus não caiu na armadilha do diabo, aquele que procura dividir as pessoas e atrapalhar o projeto de Deus, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo e era guiado por ele. Jesus responde não às propostas malignas com a segurança que vem das Escrituras. Está escrito. Jesus traz a palavra de Deus para dentro da vida e, com isso, não permite que as tentações façam estragos e o desviem do projeto do bem para assumir o projeto do diabo. Jesus não se permite negociar com o maligno. As tentações em nosso caminho têm um alto preço: afastar-nos do Deus verdadeiro e levar a adorar outra coisa. Isso se chama idolatria, ou seja, colocar no lugar e adorar como Deus quem não é de fato Deus. Não nos deixeis cair em tentação. O Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, revela-se aos homens, se autodefine. Não é o homem que cria ou define Deus, como era o caso de algumas religiões antigas dos gregos e dos romanos. Deus, ao se revelar, mostra sua proposta para o homem e para a sociedade. Eu conheço o sofrimento, ouvi e desci. Vai, liberta meu povo. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos.
Jesus, em comunhão com o Pai e possuído do Espírito Santo, continua com o mesmo projeto de vida em abundância e com dignidade para todos. Este projeto do Reino de Deus deve continuar na vida da comunidade. Ficar passivo diante das injustiças é profanar o nome e o projeto de Deus. Quais são os deuses de nosso mundo pós-moderno? Superstições, horóscopos, pirâmides, crendices, magias, consumismo, hedonismo, culto ao prazer pelo prazer, individualismo. Esses deuses levam ao vazio interior, ao desespero, às drogas e a outros males. Libertar-se desses deuses é também mudar o estilo de vida, afirmar valores sadios, ideais, lutar por causas nobres. Na história, muitas pessoas passaram por grandes desafios e com Deus provaram que é possível vencê-los. Exemplos: Santo Expedito, São Francisco, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantas outras. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Qual é esse tempo oportuno? Quando estamos na solidão, com algumas necessidades, com medo, com problemas e etc. Diante dos desafios, isto é, das cruzes da nossa vida, só há uma solução: sermos fiéis ao projeto de Deus. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. A cena evangélica deste primeiro domingo da Quaresma é a ação de 3 personagens: primeiro Jesus, segundo o Espírito Santo, terceiro o diabo. Então, primeiro Jesus. Escolhas fundamentais a serem feitas. Permaneceu fiel a Deus e resistiu às 3 tentações. Tentação não é o problema é cair naquilo que ela propõe. O perigo não está fora, mas dentro de nós. Segundo personagem, o Espírito Santo, socorre nossas fraquezas. Terceiro personagem, o diabo, tentação, má disposição interior, má vontade, maus desejos, seduções. Induz a falsificar a missão, atividade só de aparência, sem compromissos. Deus a serviço próprio, interesses próprios, propostas de consumismo, ter, prazer e poder. Proposta de ideias, tanto faz, está ultrapassado, libertinagem. Propostas de relativização, culto ao ego, idolatria. O ego é a medida de todas as coisas, razão. Propostas enganosas, ninguém corre atrás do que aparenta 100% negativo. Tem projeto capaz de perverter o projeto de Deus e de Jesus. As tentações especiais, o poder. Como exercemos nosso poder? Para a solução de novos problemas, fabricamos um Deus, manipulamos a religião, prometemos milagres com dia e hora marcada, em tal lugar, com tal pessoa, de tal modo e com tal oração? Promessas de milagres em pequenas ou grandes portas com grandes negócios, disfarçadas de igrejas, donos dos poderes divinos que instrumentalizam Deus. O ter. Temos sentimento de gratidão a Deus, oferecemos os frutos do nosso trabalho em benefício dos irmãos e da comunidade? O prazer. Como e com que nos alimentamos? O espírito tem primazia sobre o físico? Pensamos na eternidade? O agir segue o modo de ser? Também nós seremos tentados por esses 3 lados fracos: ter, poder e prazer, a glória. Então o que fazer? Cristo nos ensina a vencer as tentações. Rejeitando as tentações do inimigo, ensinou-nos a sufocar a força do pecado. E os meios que usou foram a oração, o jejum, o desprendimento, a humildade. Então vamos ao primeiro, a oração. Sem oração, uma pessoa é como um soldado sem água, comida e munição. Jejum. O jejum é um treinamento no conhecimento próprio. É uma arma-chave para o autodomínio. Se não temos domínio sobre nossas próprias paixões, especialmente sobre a comida e o sexo,
não podemos nos possuir a nós mesmos e pensar nas carências dos nossos irmãos. Terceiro, o desprendimento. O desprendimento das coisas nos fará muito bem para encher-nos de Deus. Infelizmente, quanto mais vazio está o coração da pessoa, mais precisa de objetos para comprar, possuir e consumir. Quarto, a humildade. A humildade será a arma eficaz contra o nosso orgulho. A proteção maior contra o egoísmo e a autossuficiência é buscar a Deus humildemente na oração. A pessoa deverá viver a verdade de seu ser, e a humildade é a própria verdade, não querer parecer aquilo que não é. O tempo da Quaresma é o tempo privilegiado da peregrinação interior até aquele que é a fonte da misericórdia. Tempo de preparação para as festas pascais, memória dos 40 dias que Cristo passou no deserto levado pelo Espírito. Revivemos a caminhada do povo de Israel no deserto, saindo da escravidão rumo à terra prometida. Tempo de revisão de vida, de renúncia, de oração, jejum e gestos de solidariedade, de conversão, de mudança de vida, tanto pessoal quanto comunitária. É tempo de fraternidade. O deserto. Jesus no deserto era guiado pelo Espírito. Deserto são as práticas penitenciais que fazemos. São os retiros, os lugares de silêncio, a solidão, o despojamento e etc. Deserto é crise, meio e não fim, é sofrimento. É lugar de encontro consigo mesmo, habitar o século, morar consigo, como diz São Bento. Lugar de encontro com o transcendente, experiência com Deus, o todo outro, que nos interpela e que nos chama para que voltemos a Ele de todo o coração. É o lugar em que o Espírito Santo fala. Deserto é o lugar da gestação do projeto de Deus rumo à terra prometida, vida e liberdade. Deserto é mais crer do que fazer, tanta coisa para fazer. Mais que espaço, é um tempo para a desintoxicação da alma em meio a tanta contaminação acústica, luminosa e midiática. Os jovens são os mais expostos a esta embriaguez do estrondo. Que aumente o trabalho destes homens, dizia dos hebreus o faraó a seus ministros, para que estejam ocupados nele, de forma que não prestem ouvido às palavras de Moisés, e não pensem em subtrair-se da escravidão. Êxodo 5:9. Os faraós de hoje dizem de modo implícito, mas não menos imperativo, que aumente o alvoroço sobre esse jovem, que os aturda, para que não pensem, não decidam por sua conta, mas que sigam a moda, comprem o que nós queremos, consumam os produtos que nós mandarmos. Deserto é viajar dentro de nossa alma, peregrinação interior até aquele que é fonte de misericórdia. Na Quaresma, somos convidados a acentuar a prática do jejum, da oração e da solidariedade. Quanto ao jejum, é a postura humana diante das coisas, do ter e do consumir. É ser maior que as coisas, ter domínio de si, privar-se de algo em benefício do outro, sentir e comprometer-se com os que são privados de acesso aos bens básicos. Como praticar jejuns específicos? Jejum da língua. Evitar falar o que não se deve, fofocas, maledicências, piadas maldosas, inconvenientes e etc. Quando falarmos a alguém um fato acontecido, devemos passar pelas 3 peneiras. É verdade? É necessário? Vai fazer bem? Outro exemplo é o saco de penas. Depois de espalhadas, dificilmente as recolhemos de volta. Santo Afonso. Jejum dos passos. Evitar frequentar lugares inconvenientes a um bom cristão. Não se isolar, mas ir ao encontro dos que precisam, doentes, carentes, idosos e etc. Jejum da visão. Deixar de lado aquilo que não engrandece nossa alma, a vida interior. Selecionar melhor o que vemos na televisão, internet, etc. Ver, ler e ouvir coisas sadias. Jejum do gosto. Evitar aqueles alimentos que mais apreciamos ou que nos prejudicam.
como doces, sorvetes, bebidas, cigarros, drogas e etc. Praticar gestos de caridade, ajudar famílias, pastorais e etc. Jejum do coração. Buscar sempre desapego às coisas que nos atrapalham a seguir Cristo. Buscar a comunhão com Deus por meio da palavra, da oração e da contemplação. Tempo de fraternidade. Olhando para a realidade de nosso planeta, país, estado e município, o que necessita ser mudado, modificado? O que nos chama a uma conversão pessoal, mas também comunitária? A Igreja, por meio da campanha da Fraternidade de 2020, propõe o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, com o lema Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas 10, de 33 a 34. O que significa conversão para cada um de nós diante desta realidade que atinge a sociedade como um todo? Como fazer acontecer o reino de Deus na realidade onde me encontro? Cada um de nós deve fazer sua parte, começando pela sua casa, seu ambiente de trabalho e junto às pessoas com as quais se relaciona. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos, mas muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço, boa quaresma e até nosso próximo encontro. Até lá!